Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aula de sistemática biológica, na verdade vai ser a nossa primeiríssima aula que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o conceito de taxonomia e sistemática e como são feitos aí basicamente as classificações dos seres vivos hoje. Então, só para começar já contextualizando, o que é taxonomia? Taxonomia é o sistema de classificações dos seres vivos. Isso começa há muito tempo atrás, tá? Desde os gregos, que eles tentam propor ideias de como classificar os seres vivos, mas isso foi evoluindo com o tempo. E hoje, a ciência que estuda a classificação dos seres vivos é a sistemática, que é meio que uma evolução a partir da taxonomia. A taxonomia se focava muito na ideia apenas de classificar por características, enquanto que a sistemática leva em consideração a evolução dos seres vivos e vai ajudar a gente a construir aqueles cladogramas, que são esquemas que vão mostrando a evolução dos seres vivos até a formação dos grupos atuais que a gente bem conhece, tá bom? Então hoje eu vou chamar essa aula de Sistemática Biológica, parte 1, porque eu vou separar ela em 15 aulas, das quais as primeiras 10 aulas vão ficar aqui na parte 1, em que a gente vai falar de bactérias, vírus, protozoários, algas e muito mais. E eu vou deixar uma parte aí de parte 2 para as plantas, que vai ser uma aula aí um pouco também longa, que são 5 aulinhas, porque a gente tem bastante coisa para debater além da sistemática. A gente tem que falar um pouco também da fisiologia desses seres, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte da nossa aula 1, eu quero falar um pouquinho sobre a hierarquia taxonômica e as formas de classificação. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura científica. A hierarquia taxonômica foi criada há bastante tempo atrás por um grande cara chamado de Linné, Carl von Linné, que aí ele acaba sendo aportuguesado aqui no Brasil e virou o nome de Linné. Linné foi um grande cientista e que teve uma ideia muito interessante, que é: não adianta a gente simplesmente classificar em grandes grupos. Eu preciso ter grupos grandes de seres vivos, depois grupos cada vez menores, cada vez mais específicos. E ele chamou esses grupos de táxons, daí o nome taxonomia, que vai ser o estudo da classificação. Ele criou 7 táxons, que depois foram ampliados, tá? Os 7 táxons seriam o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Primeiro detalhe: filo pode também ser colocado como divisão. Na época, Linné separou o grupo do reino animal e o reino das plantas. Para animais, ele chamou esse subgrupo inicial de filo e para plantas ele chamou de divisão. Hoje em dia a gente usa mais o termo filo sempre porque fica muito confuso, né? Já que são dois nomes para a mesma classificação. Agora pensem aqui nessa imagem que está colocada aqui no caderno, ou até essa que está aqui no slide. A gente vai observar que o reino é o grupo maior, que abriga dentro dele uma série de filos. Então veja que aqui tem vários círculozinhos, são vários filos dentro de um mesmo reino. E dentro de um filo eu vou observar várias classes. E aí já são subgrupos um pouquinho mais específicos, que vão depois afunilar mais. E dentro de uma classe eu vou ter várias ordens. Dentro de uma ordem eu vou ter várias famílias, e dentro de uma família eu vou ter vários gêneros, e um gênero abriga diversas espécies. Pensando num exemplo comum como os humanos, nós pertencemos ao reino animal, mas a gente pertence junto do reino animal, junto da planária, junto da esponja do mar, junto dos equinodermas, como, por exemplo, a gente poderia citar a estrela do mar. Então é muita gente diferente. Então a gente vai estar dentro de um filo, que vai ser um subgrupo dentro do reino animal, que seria o filo Chordata. Mas ainda assim a gente está junto de peixe, de anfíoxo, de anfíbio, de sapos, de répteis em geral, como crocodilos, muita gente junta. E aí por isso a gente vai criar uma subclassificação dentro do filo, que seriam as classes. Aqui a gente tem várias classes famosas, como a classe anfíbia dos anfíbios, ou a classe dos osteícteis, que são os peixes ósseos, como o salmão. Mas a gente está dentro da classe dos mamíferos, a classe mamália. Mas dentro dessa classe, ainda assim, tem muita gente diferente. Veja, por exemplo, o golfinho, que é mamífero. Ele está dentro da nossa classe, mas ele é bem diferente da gente. Mas aí o que vai acontecer? A gente vai separar em ordens. O mamífero está na ordem dos cetáceos, enquanto que a gente vai estar na ordem aí dos primatas. A gente ainda pode citar outros famosos, como a ordem dos herbívoros, a ordem dos carnívoros, né? Agora, dentro da ordem dos primatas, a gente também tem vários animais, como aí o macaco gibão, a gente pode citar o gorila,
E aí a gente vai estar num subgrupo à parte, uma família que a gente chama de Hominidae, que é a família dos hominídeos, que a gente vai estar junto, por exemplo, do Homo sapiens, o Homo neanderthalis, a gente pode estar pensando no Australopithecus, ainda tem muita gente dentro desse subgrupo. E aí vem a ideia de gênero, que a gente só vai estar junto dos outros são Homo, tirando, por exemplo, o Australopithecus, que era muito primitivo e diferente do nosso gênero. E dentro do gênero tem várias espécies, então Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo sapiens, que era o nosso passado, e a gente aqui que é o Homo sapiens sapiens, que a gente poderia distinguir que é apenas o nosso grupo mais específico, que a gente vai chamar de espécie. Essa reclassificação é importante que você saiba a ordem, porque o vestibular vira e mexe vai perguntar para vocês: dentro de um filo eu posso ter indivíduos de reinos diferentes? Aí você vai ter que dizer que não, porque se pertence ao mesmo filo, como o filo Chordata, eu tenho certeza que é animal. Agora, dentro do filo Chordata eu posso ter diferentes famílias? Sim, eu posso. Então, tem que saber a ordem aí, e para isso a gente criou uma palavra inventada chamada de reficofage, que é uma forma de você gravar a ordem aqui. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. E aí com isso você sabe a ordem e os 7 taxons que o Linneu criou para a classificação dos seres vivos, tá? O Whittaker foi um grande cientista que seguiu esse trabalho do Linneu, tá? Então eu vou passar aqui rapidinho pela nomenclatura científica, a gente já vai voltar nisso. Mas o Whittaker, ele seguiu esses conhecimentos que o Linneu deixou, mas lembrando, o Linneu só classificou 2 reinos, que eram plantas e animais. Na época ele não tinha microscópio e ele classificava fungo como se fosse planta. Ele não estava 100% certo, mas ele também não estava 100% errado. Então, quando o Whittaker pega os estudos dele já bem depois, nos anos 1900, ele consegue categorizar muito bem os grandes reinos, que são os 5 reinos de Whittaker. Hoje eles já são aumentados. Hoje, na verdade, reino é uma coisa que vai entrar em desuso, a gente já vai entender já já. Mas a nível de vestibular são sempre 5 reinos. O reino Monera, o reino Protoctista, o reino Fungi, o reino Animalia e o reino Plantae. Tá? O reino Animalia também pode ganhar o nome de Metazoa, enquanto que o reino Plantae pode ganhar o nome também de Metáfita. Agora, essas classificações aqui dos reinos, por mais que elas ainda façam sentido em alguns termos, em algumas formas, a gente não pode aceitá-los aí como verdade mais a nível de estudo na universidade. Hoje a gente usa principalmente a classificação feita por WUS, que vai propor a ideia de domínios. O domínio não está acima do reino, tá? O domínio ele meio que é concorrente do reino, é uma forma diferente de classificar. O Whittaker, ele pegou muita ideia do Linneu de classificar a partir da característica externa e até as características internas, o que a gente vai chamar de estudo de morfologia e até de fisiologia quando a gente fala da parte interna, anatomia e fisiologia. Essas partes podem enganar. Então quando a gente olha para um golfinho, ele não tem cara de mamífero. Mesmo que eu abra ele por dentro, eu vou ver que ele tem mais cara de mamífero, mas ainda assim é muito difícil você fazer essa distinção. Por isso, a melhor forma de a gente analisar para entender semelhanças evolutivas, ou seja, entender a nossa ancestralidade, é analisando uma molécula que é comum a todos, que é a molécula de DNA. Então, o Uzi, ele resolveu estudar moléculas de DNA e comparar semelhança. Quanto mais semelhante a molécula de DNA, mais próximo evolutivamente vai ser. Por exemplo, a gente, uma planta qualquer, vai ter aí 50% no máximo de semelhança genética. Enquanto que a gente e o gorila já está na casa aí de 97% de semelhança, mostrando que a gente está muito mais próximo do gorila do que de uma planta qualquer. E por isso, o Uzi percebeu que seria a melhor forma da gente classificar e ele cria 3 domínios, que aqui, como eu falei, são concorrentes aos gêneros, porque a gente só vai ter 3 domínios, um deles chamado de eucária, que vai envolver todos os eucariontes, que seriam protistas, fungos, animais e plantas. Ou seja, esses 4 reinos antes do Whittaker estão juntos, compilados dentro do mesmo domínio. Enquanto que o reino Monera, que era o reino das bactérias, esse foi separado em 2 domínios, que é o domínio bactéria, ou eubactéria, e o domínio das arcas. As arcas e as bactérias são ambas bactérias, são procariontes, mas elas são muito diferentes a nível de DNA. E faz muito sentido, porque são os seres vivos mais antigos do planeta. E por isso faria sentido, então, a gente pensar que eles estão aqui há mais tempo sofrendo processo de diferenciação e por isso vão acabar sendo bem mais diferentes entre si. Só que para quem está olhando de fora, olhando para um ser vivo unicelular, a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então por isso que aqui houve uma mudança drástica de pensamento. E outra coisa que aparece no vestibular, não só conhecer esses 3 domínios, tá? É conhecer também a escala evolutiva aqui. Quem foi o primeiro a surgir? A gente sabe hoje são bactérias comuns. Depois a gente teve o surgimento das arcas, que são bactérias que muitas vezes vivem em ambientes extremos, como muito salino, muito quente ou muito frio,
São bactérias bem curiosas e que a gente não tem super conhecimento ainda sobre elas, mas a gente está estudando cada vez mais. E a partir de um ancestral das árqueas, a gente teve a formação do primeiro eucarionte, que depois vai vir dar origem aos animais, aos fungos, às plantas e também aos protistas, que envolvem as algas e os protozoários. Então repara que aqui a gente mostra que eucarionte é muito mais semelhante entre si do que a gente poderia pensar, dizendo que talvez a nossa semelhança com uma planta é muito maior do que entre uma bactéria e uma arcae. Então a gente vai ver que essas diferenças do DNA revelaram novidades aqui pra gente, e é muito importante vocês conhecerem essa escala evolutiva aqui, essa árvore da vida, ou chamado de árvore filogenética, que é a que eu apresento. Agora, falando ainda sobre os reinos, por que a gente vai focar tanto nos reinos? Porque é muito bem organizado. O trabalho do Whittaker foi perfeito em questão de organização, então é até difícil abandonar muito do que ele fez. E por isso até hoje, a nível de ensino médio e conteúdo para o vestibular, muito se cobra ainda em torno dos reinos. Então é importante a gente conhecer esses 5 reinos, que depois a gente vai estudar aí com uma forma mais aprofundada. A gente tem o reino Monera, que vai ser o reino das bactérias, no qual os seres vivos são unicelulares, têm apenas uma célula, são todos procariontes, essa é a grande distinção desse grupo. Eles são autótrofos ou heterótrofos, significa dizer que eles podem ser autótrofos, produzir o próprio alimento, através de fotossíntese, é o caso das cianobactérias, ou de quimiossíntese, é o caso de algumas bactérias aí que fazem parte dos ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do nitrogênio. E outras são heterótrofas, vão se alimentar de outros seres. É o caso de qualquer bactéria decompositora. E a gente tem parede celular sendo presente na maioria delas, feita de um material bem curioso, chamado de peptídeo-glicana, um material que é feito de base proteica e base glicídio, né, base carboidrato, e que tem uma estrutura muito diferente das paredes celulares que a gente conhece mais, que é a de fungo, que é feita de quitina, e a das plantas e algas, que é feita de celulose. Depois a gente tem o reino protoctista, que antigamente era chamado de protista, onde a gente só tinha os protozoários, mas eventualmente as algas foram jogadas para este reino. Hoje em dia elas estão separadas de novo, existe um reino para cada, mas a nível de vestibular a gente junta esses dois no reino protista, que é um reino onde a gente tem muitas diferenças, porque eu tenho 2 grandes grupos bem diferentes. Os protozoários, que são unicelulares, são eucariontes e são heterótrofos. Obrigatoriamente vão se alimentar de outros seres. E não tem parede celular. Eles, inclusive, são os ancestrais dos animais e dos fungos. Então, eles são os nossos ancestrais diretos. A diferença de um animal para um protozoário é que um animal vai ter várias células, enquanto que o protozoário só tem uma. Lembrando que animal é muito simples, né? A gente tem animais como o porífero, né? A esponja do mar. Então, a gente não tem uma escala tão diferente assim em relação aos protozoários. Por outro lado, as algas que estão nesse mesmo reino protista, elas podem ser uni ou pluricelulares, elas devem ser, eucariontes, são todas autótrofas, todas fazem fotossíntese e todas têm parede de celulose. Ou seja, são grupos bem distintos que quando a gente junta aqui na classificação, dificilmente a gente tem algo muito distintivo. Hoje em dia, quando cai algo muito distintivo deles, é entender que eles são os primeiros eucariontes. Protozoários vão dar origem, protozoários primitivos, né, ancestrais, vão dar origem aos protozoários modernos, aos fungos e aos animais. Enquanto que as algas primitivas deram origem às algas modernas e também às plantas do reino Metáfita. Agora avançando para os eucariontes mais modernos. Temos fungos, que são uni ou pluricelulares, também são eucariontes, são obrigatoriamente heterótrofos, então eles se alimentam de outros seres, e têm parede celular de quitina. Diferente dos animais, vamos passar aqui para o último quadrinho, onde a gente vai observar seres obrigatoriamente pluricelulares, já é uma diferença para fungos, são obrigatoriamente eucariontes e heterótrofos, e têm ausência de parede celular. Essa é a principal diferença de um animal para um fungo. E você pode pensar que a parede deveria ser algo benéfico, e de fato é, protege o indivíduo, protege a célula, mas limita o formato da célula. Então acaba que o fungo tem células que estão mais bem protegidas contra invasores. Por outro lado, tem um limite na formação de células e na formação de órgãos por isso. As nossas células são muito diferentes entre si por causa do formato, e isso está relacionado à função delas. Os fungos não têm essa habilidade. E as plantas, para fechar, são obrigatoriamente pluricelulares, são obrigatoriamente eucariontes e autótrofas. Todas fazem o próprio alimento através da fotossíntese. E obrigatoriamente tem parede de celulose. Tá? Agora, para a gente ir fechando essa primeira aulinha, que ela é mais curta mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura científica, que é como dar nome às espécies, uma vez que a gente vai descobrindo cada vez novas espécies, e a gente precisava seguir um padrão, porque estava ficando confuso. Se eu falar de cachorro aqui no Brasil, eu entendo cachorro, mas um argentino pode não entender, porque ele vai chamar o cachorro de perro. Da mesma forma, um americano pode não entender, porque vai chamar ele de dog. Então, cada língua tem um nome diferente para um animal.
E se a gente ficar usando esses nomes particulares da nossa língua, ninguém entende ninguém no mundo. Tem que lembrar que a ciência ela hoje é universal, ela trabalha aí em escalas entre países e não mais pensando localmente aqui numa cidade ou num país. Então a gente precisava de um nome que fosse comum em todos os locais possíveis. Tornar esse nome universal, ou seja, todo mundo seria capaz de entender. Agora, como criar essa regra? A primeira coisa que passou pela cabeça das pessoas é que língua, né? Porque se a gente usar o inglês, que é um dos mais falados, a gente poderia estar agradando todo o Ocidente, mas não ia agradar o Oriente. Em tese, hoje o mandarim é o mais falado, mas a gente não sabe falar mandarim aqui no Brasil. Então, eles preferiram usar uma língua que não fosse para ninguém ficar feliz, que é o latim, que é uma língua morta, mas é uma língua que já há muito tempo é usada na biologia, então faria sentido manter ela aqui. Então, todo nome científico deve estar em latim ou pelo menos de uma forma latinizada, tá? Então, você pegar a palavra que você quer colocar, mas colocar ela numa versão mais próxima do latim. Ele deve ser binomial, ou seja, um nome precisa ter dois nomes. Um que a gente vai chamar de epípeto genérico, ele é o gênero de fato, e o outro que a gente vai chamar de epípeto específico, é o nome específico da espécie. Não é o nome da espécie, é o nome específico da espécie. Aqui eu tenho um exemplo do Homo sapiens, né, o nosso direto ancestral, e aqui temos o Canis lupus, que são os cães. Nesse caso, veja, sempre dois nomes. Aqui eu quis deixar claro porque eu estou escrevendo, então eu tenho que destacar fazendo o quê? Sublinhando. Por isso que Canis e lupus tem uma linhazinha passando aqui embaixo. Como aqui no slide eu digitei, aí o padrão é que a gente deve deixar esse nome científico em itálico. E repare uma coisa, o padrão aqui é sempre esse, digitado, itálico e escrito múltipla escolha. Você vai fazer uma prova múltipla escolha como o Enem, como o EQ da UERJ, como a primeira fase da FUVEST. Você vai ter que buscar o gabarito correto assim, em itálico. Se você vai fazer uma segunda fase da FUVEST, você vai fazer um exame discursivo da UERJ, você precisa escrever sublinhando o nome. Nada de escrever em itálico, senão você vai tomar errado. E o outro ponto final é entender que a letra do primeiro nome, o nome aí chamado de epípeto genérico, o gênero da espécie, vai estar sempre com uma letra maiúscula. Então aqui Canis começa com letra maiúscula e aqui Homo começa com letra maiúscula. O resto todo é sempre em minúsculo. E só voltando para a ideia, uma pergunta que pode aparecer é qual é o gênero desse organismo e ele te apresenta o nome da espécie. O nome da espécie aqui é Canis lupus. Só que dentro desse nome a gente tem a ideia de lupus, que é um nome específico, e canis, que é o nome do gênero. Então a resposta aqui, qual é o gênero do cão? Canis. Qual é o nome da espécie do cão? Canis lupus, tem que falar os dois. Aqui qual é o gênero dos humanos? Homo. Qual é o nome da espécie? Homo sapiens. Tá? Então é sempre um nome binomial quando a gente fala de espécie, mas o nome binomial traz junto dele o nome do gênero. Então isso já vai dar umas respostas pra gente. Isso inclusive já caiu a nível de Enem, te dá várias espécies, pergunta quantas espécies e quantos gêneros. Se tiver vários nomes diferentes, pensando assim que o primeiro e o segundo vão ser sempre todos diferentes, eu vou ter um número igual. Mas se eu ver a repetição do primeiro nome, significa dizer que por mais que sejam espécies diferentes, eu estou compartilhando o mesmo gênero. Então quando eu falo de Homo sapiens, Homo neanderthalis e Homo erectus, são três espécies diferentes, mas que compartilham o mesmo gênero, que é o gênero Homo, tá bom? Então muito cuidado com essa nomenclatura científica, é um conteúdo que não está muito sendo cobrado, a gente nunca sabe quando é que vai voltar, até porque já foi um conteúdo muito presente aí no vestibular. Bom, por enquanto é isso. A gente vai se encontrar então na aula de número 2, que a gente vai começar a falar do conceito aí de vírus, que é não é considerado um ser vivo e por isso que até agora a gente não falou ele aqui no sistema de classificação, uma vez que é um sistema de classificação de seres vivos. Mas a gente deixa isso para uma próxima. Então, até, um grande abraço e valeu!